Ô, chega aí. Hoje nós vamos falar de um jogo muito louco lançado lá em 2013 chamado Rise: Son of Rome. E esse jogo ele vai falar justamente da queda do Império Romano do Ocidente. Sim, em algum momento ele foi dividido. Mas antes disso, editor, puxa a vinheta. Hoje nós vamos falar da queda do Império Romano. Ué, mas o Império Romano não era o império mais poderoso do mundo antigo? Calma, é o que nós vamos ver no vídeo de hoje. Então senta aí, fica de boa e me acompanha. E ó, só para te avisar, vou dividir esse vídeo em duas partes. Essa é a primeira, vou explicar todo o contexto do Império Romano. Já na segunda parte, vou jogar o jogo e dar mais alguns detalhes e curiosidades sobre o contexto histórico. Mas antes de iniciarmos o vídeo, você vai curtir, você vai comentar e você vai compartilhar o vídeo. Caso contrário, eu amaldiçoo. Você vai ser obrigado a acordar às 5 da manhã para ir para a escola e aprender sobre o Império Romano com a luz da sala apagada, sem poder dormir, senão você leva anotação e ainda perde ponto. Vamos lá, vamos voltar um pouquinho e analisar o contexto histórico da Roma Antiga. Quando nós estudamos sobre Roma Antiga, nós precisamos dividir esse conteúdo em três partes: monarquia, república e império. Hoje nós vamos focar apenas no fim do Império, para entender esse jogo que é muito da hora. Caso vocês queiram saber mais sobre as outras duas partes, que é a monarquia e a república, mais pra frente eu faço um outro vídeo complementando a monarquia e a república. Fechou? Mas nesse momento é só o fim do Império. A transição do período da república para Império em Roma tem o seu ponto de partida. Esse ponto de partida se chama uma guerra contra a região de Cartago. Essa guerra entre Cartago e Roma ficaram conhecidas como as Guerras Púnicas, que no total foram 3 guerras onde os romanos levaram a melhor. Cartago era uma região que ficava no norte da África e era controlada pelo povo fenício. Sim, aqueles caras que comercializavam tecidos na cor púrpura. E além dos fenícios comercializarem diversos produtos, eles dominavam o comércio marítimo de todo o Mediterrâneo. Mediterrâneo, para quem não sabe, é aquele mar em volta da botinha da Península Itálica, certo? Vou colocar aí na edição. Tá aí o grande problema. Roma fica na Península Itálica e estava passando por um problema na sua república, com corrupção, gente passando por cima do Senado. Júlio César, por exemplo, que todo mundo acredita que foi imperador, mas nunca foi só um cara corrupto que queria o poder para si, tá? Então guarda aí, Júlio César nunca foi imperador. As guerras expansionistas elas vão servir como exploração para novos recursos em novas áreas. Era o que Roma precisava, além de ligar grandes conquistas de território ao imperador vigente. Então, é por isso que vai começar a expansão romana. Olha, antes da gente ir para as guerras púnicas, nós precisamos entender o conceito do que é um império. Qual a diferença de um reino e de um império? Um reino é um território geograficamente, com as suas limitações geográficas e tudo mais. Um império é aquele reino que ele vai conquistando novos territórios e vai anexando novos territórios por meio de tratados ou guerras. O Brasil, por exemplo, já foi um império. O fato de Roma querer expandir o território era uma forma de dominar o mar Mediterrâneo, que de forma marítima já estava dominado pelos fenícios, afinal, era um povo que vivia do comércio marítimo. Então isso justificava a guerra contra os fenícios, que é a Guerra de Cartago. Olha só, para falar das guerras púnicas, nós não precisamos aprofundar tanto. Nós só precisamos saber a causa e quem venceu. Pra gente o mais importante é isso, tá? Então vamos lá.
A Primeira Guerra Púnica ela vai se dar pela disputa da cidade de Messina, na Sicília, e Roma sai vitoriosa. A Segunda Guerra se deu pela invasão e aparição dos generais mais famosos de Cartago. Historicamente falando, também é importante. Aníbal, que invadiu a cidade de Sagunto, que era aliada de Roma, e nessa Segunda Guerra, Roma perdeu algumas batalhas. Quase perdeu a guerra, inclusive. Mas conseguiu virar o jogo, além de impor restrições a Cartago. Já na Terceira e última guerra, Roma consegue finalmente derrotar Cartago e assumir a hegemonia do mar Mediterrâneo, consolidando aquilo que seria o Império Romano. É nesse momento que vai surgir uma ideia interessante, que é a ideia de Mare Nostrum, que do latim significa o mar é nosso. Lembra disso numa futura prova de história, tá? Mas essa expressão mar é nosso significa o quê? Que Roma conseguiu conquistar todo aquele território do Mediterrâneo, tá? Inclusive, eles vão estar presentes em uma parte de lugares. Por exemplo, a África, por exemplo, eles vão tentar chegar ali na Arábia, mas não vão conseguir, mas isso é papo para outro dia. Mas enfim, o Mare Nostrum, basicamente, é a conquista de Roma em relação ao mar Mediterrâneo. Tudo bem? Guarda isso para uma futura prova de história. Pode ser até a minha, viu? Entre 28 a.C. e 180 d.C. ocorre a Pax Romana, do latim paz romana. Esse período remete a um período em que houve uma paz romana. Esse período as fronteiras estavam estabilizadas, o Império Romano está expandindo cada vez mais, a cultura greco-romana já se espalhou. Para quem não sabe, os gregos foram conquistados pelos romanos. E os romanos se apaixonaram pela cultura dos gregos, né? Tanto que ela se misturou ao longo do Império, pelo vasto Império, a cultura greco-romana, ela se misturou. Os caras vão construir estradas, edifícios e por aí vai. Tá tudo em paz, mó paz. Quando falamos de expansão do Império Romano, o imperador que mais chegou a expandir o território foi o imperador Trajano, com a conquista da Dácia, onde hoje fica o território da Romênia. Depois vai conquistar uma parte da Arábia, a Armênia e a região da Mesopotâmia. Para quem não sabe, a região da Mesopotâmia fica onde hoje é o Iraque. Temos o imperador Augusto, que criou e consolidou o exército, e a guarda pretoriana. Para quem não sabe o que é a guarda pretoriana, era a guarda que era própria para defender o imperador. Esse cara vai conceder cidadania às mulheres, ele vai reformar a tributação. Essas são só algumas medidas tomadas por Augusto. Uma curiosidade aqui, tá? Augusto hoje é um nome ou até mesmo um sobrenome, que também foi o nome do imperador. Mas o fato desse imperador ter feito tantas coisas benéficas para o império, Augusto virou, o nome Augusto passou a significar algo divino ou alguém que é sagrado. Ainda falando dos imperadores, vamos falar de Nero. Nero foi um dos imperadores mais tiranos e cruéis de Roma, que inclusive sufocou as manifestações e rebeliões dos judeus, além de perseguir e assassinar cristãos. E também foi lembrado pelo grande incêndio da cidade de Roma em 64. Olha, vamos iniciar aqui uma discussão. Sobre esse incêndio que aconteceu em Roma, tem duas narrativas. Vamos lá. A primeira narrativa é que Nero colocou fogo na cidade de Roma de propósito, né? Para construir, ou melhor, para reconstruir do jeito que ele queria. E ainda ele culparia os cristãos. A segunda narrativa diz que Nero nem estava na cidade, ele estava longe dali, e quando aconteceu o incêndio, como o governo dele era um governo tirano, um governo ruim, todo mundo atribuiu esse incêndio a ele. Por isso que tem essas narrativas, né? Que inclusive, galera, Nero tá no jogo que nós vamos jogar, mas ali tem uma coisinha que eu quero chamar a atenção de vocês. Mas quando a gente for jogar eu falo. Bom,
E o último grande imperador que nós vamos citar aqui é Marco Aurélio, que foi conhecido por ser imperador e também é conhecido por ser filósofo, e é um dos imperadores mais respeitados de Roma. Além de ser lembrado por ser mais filósofo do que ser imperador. Ele tem um livro bem famoso, que é um livro chamado Meditações, e esse livro ele faz sucesso até os dias de hoje. Depois de Marco Aurélio, seu filho Cômodo, ou Commodus, assume, né? E é interessante que no cinema ele foi interpretado pelo Joaquin Phoenix, no filme Gladiador. Se você não assistiu esse filme, assiste, que é muito louco. O 2 mas é muito louco. Pode assistir os dois que vai dar bom, tá? E esse filme ele foca nas batalhas que foram feitas no Coliseu. Essas batalhas eram feitas por escravos e às vezes eles até jogavam cristãos lá para serem comidos por leões e qualquer outro tipo de fera, tá? A gente pode falar disso mais pra frente. Pronto, chegamos no ponto alto do vídeo, que é a queda do Império Romano. Quando que o Império começa a cair? Vamos lá, nós precisamos estabelecer uma coisa aqui. O Império Romano ele começa a cair no século 3 depois de Cristo. Tanto que isso daí vai ser chamada da crise do terceiro século, tá? Guarda esse nome, crise do terceiro século, justamente porque os problemas do Império começam a aparecer durante o século 3 depois de Cristo. Guardou isso aí? Então beleza, vem comigo. Bom, antes da queda definitiva do Império Romano, aqui vão 4 pontos principais para você focar quando você for fazer prova ou for estudar para o vestibular, tá? Esses 4 pontos vão te ajudar a entender a queda do Império Romano. Primeiro ponto: o Império, durante o século 3, ele vai parar de crescer, ele vai parar de expandir, tá? E essa crise ela foi marcada também por uma instabilidade política e econômica. Uma instabilidade tão grande que vai levar Roma à sua queda definitiva durante o século V, precisamente no ano de 476 d.C. Durante a crise do terceiro século, um imperador chamado Diocleciano, ele teve a ideia de dividir o império em diversas partes, tá? Assim facilitava o governo, mas não deu certo isso daí. E essa ideia ela vai ser reciclada por um outro imperador chamado Teodósio, e esse cara vai ser importante por 2 motivos, tá? O primeiro motivo pelo qual Teodósio ele vai ser tão importante é que em 395 ele vai dividir o império em 2 partes. Império Romano do Ocidente, que mais pra frente é esse que vai cair, né? E vai se tornar a Europa da Idade Média que nós conhecemos. E do outro lado, Império Romano do Oriente. Esse vai demorar para cair e mais tarde, né, ele vai ser chamado de Império Bizantino. Segundo ponto. Bom, pessoal, esse segundo ponto ele tem a ver com religião, tá? E essa religião, ela tem nome: cristianismo. Vamos lá. Pessoal, quando a gente estuda cristianismo, a maior fonte histórica que você tem do cristianismo é a própria Bíblia, não? E você já conhece as histórias, que os romanos mataram Jesus e tudo mais. Mas vamos lá, vamos voltar um pouquinho. Vamos olhar o cristianismo com outro olhar agora, dentro do contexto da crise do terceiro século, beleza? Então vamos lá. Quais foram os danos, qual foi o golpe, o duro golpe que o cristianismo deu no Império Romano? Vamos lá, nós podemos destacar 2 pontos. Primeiro ponto: os romanos eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em mais de um Deus, tá? Isso enfraqueceu a conversão ao cristianismo que ocorreu ali com as pessoas, já enfraqueceu a religião tradicional romana. Segundo ponto, e o segundo ponto é o mais importante: as pessoas acreditavam que o imperador de Roma ele tinha uma autoridade divina, ou seja, ele era uma espécie de um deus, tá? Ele era uma figura sagrada. E aí, de repente, chega um cara falando: olha, só existe um Deus, que é o meu pai, e eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Pronto.
a figura do imperador ela começa o que? A cair, a ser descredibilizada. Então, qual foi o crime de Jesus? Jesus cometeu o crime de subversão, ou seja, ele estava subvertendo tudo aquilo que o império tinha construído ao longo dos anos. Beleza, então nós temos aí como consequência a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana durante o processo de conversão das pessoas, né? O assassinato de Jesus, nós temos a ressurreição e a volta, né? Quando ele volta para o céu, segundo a Bíblia, depois de 40 dias, ficam os apóstolos, né? Que serão perseguidos. Olha só, pausa aqui. Pessoal, não é porque a passagem de Jesus na Terra ocorreu e depois que ele foi embora, cristãos e os romanos eles se deram bem. Não, muito pelo contrário. Os cristãos eles vão ser perseguidos por um bom tempo, Tanto que Saulo, que depois vai virar Paulo, era um caçador de cristãos, né? Que ele se converteu. Então, assim, não era a convivência de cristãos e romanos, ela não foi pacífica. Mais pra frente, o cristianismo ele vai virar a religião oficial do império. Aí sim começa a ter uma normalização do cristianismo. Mas até essa grande conversão, os cristãos vão sofrer bastante. Tanto que, galera, eles serão jogados, uma das formas de torturar os cristãos, eles vão ser jogados dentro do Coliseu, tá? Para serem devorados por feras, por exemplo, leões, para ficarem no meio de batalhas. Então, assim, a vida do cristão no Império Romano não vai ser fácil. Terceiro motivo, escravidão. Galera, vamos lá. A gente tem que lembrar de uma coisa. Uma das principais mãos de obra do Império Romano era a escravidão. É importante a gente lembrar de uma coisa, que escravidão na Idade Antiga, ela se dava por três coisas. Ou dívida que você tinha com uma pessoa, se você fosse estrangeiro, ou se você perdesse uma guerra e aí você virava escravo da galera que ganhou. Lembra do primeiro motivo que o Império Romano ele parou de expandir, ele parou de crescer, ou seja, não tinha mais novos escravos, tá? Além disso, você tinha reivindicações da população, né, para acabar com a escravidão, tá? Então assim, aquilo que é a principal mão de obra do Império, que gira a economia do Império, tá escasso ou tá deixando de existir. Isso vai contribuir justamente para o Império Romano acabar, certo? Então olha lá, um dos principais motivos é o fim da escravidão. Quarto motivo, e talvez o mais importante para a gente entender o jogo, é a invasão dos povos germânicos, que vão ter contato com os romanos a partir do século I depois de Cristo e vão invadir o Império durante o século III, tá? Então, pera lá, a invasão que nós vamos ver lá no jogo, ela não se dá de um momento para outro. Os romanos tinham sim contato com os germânicos. Galera, esse termo germânico, talvez você não conheça, mas eles vão ser chamados de bárbaros. Mas eu vou explicar isso lá no vídeo do jogo, tá? Por enquanto eu vou ficando por aqui. Não esquece de comentar, de compartilhar e de curtir para me ajudar a se tornar um dos maiores canais de história com games. Muito obrigado, vou ficando por aqui e até o vídeo do jogo. Falou!